Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer a continuação de Dungeon Reset. Não se esqueçam de deixar o like caso gostem do vídeo e se inscrever. Bora lá! Ho, ho, ho. Voltando de onde paramos, Dawn já está lá pegando a terrinha dele, jogando água para fazer argila e moldar em algo. E o menino tá virando um artesão. Vês o prato perfeitinho. O melhor é o coelho se perguntando o que ele está fazendo, com a cara de quem tá julgando ele. O prota é gente boa, diz que como ele é visita é falta de educação não oferecer algo para ele. O guia fala se ele não tá folgado demais, achando que a dungeon é a casa dele. Aí olhando a comida ele percebe porque apesar do tempo passado o prota tá ali de boas, ele era o responsável pela comida do grupo. Então ele tá cheio de comida no estoque, mas também que isso não seria o suficiente para ele fazer aquilo tudo. Pergunta se o prota ganhou alguma habilidade nova. O nosso garoto já fica com aquela cara de quem foi pego no pulo e acabando tendo que falar qual foi a habilidade. O guia já começa a zoar com ele, diz que ele já tinha uma habilidade estranha como purificação, agora então, até topeira ele é, diz que é um especialista em coisas inúteis. Ah pois, eu não vejo assim, o cara fez uma casa, com mobília e tudo. Aí então ele se interrompe e fala que já está bom tudo aquilo, serviu para ele dar uma risada, e agora o prota já pode ir ver se no céu tem pão. O Dawn fica com receio e pergunta se ele vai fazer igual fez com o carinha da entrevista lá no começo. O coelhão diz que não vai precisar. E do nada, tudo começa a tremer, os pratos da mesa caem no chão, e o guia começa a voar. Ele diz que enquanto o prota estava brincando de casinha, novos participantes passaram fase 1, então a dungeon tá sendo resetada de novo. Aí lascou galera, se resetar tudo, todo o buraco que o prota cavou vai fechar novamente. O guia ainda dá uma zoada falando que deve ter demorado muito para ele ter feito aquilo, que pena. Então a gente vê os pensamentos do prota, ele diz que tinha se esquecido que isso poderia acontecer, e que ele tem que correr dali de volta para a armadilha o mais rápido possível. Nisso, o guia já fica azucrinando o ouvido do prota, dizendo que agora é tarde demais, ele não vai conseguir fugir, mas o parabeniza por ser muito persistente. O Dawn tá tentando correr, enquanto as coisas caem ao redor dele, ele tropeça, e fica ali pensando que falta muito e não se levanta. Enquanto o coelhão tá lá dizendo que ele fez tudo à toa, cavou a própria cova. E do nada, o reset para. Todo mundo fica surpreso, nosso menino, o guia, ficam pensando como pode ter parado e o túnel do prota ainda está ali. O coelhão agora tá em choque, fica desesperado que o reset parou, e quando ele olha para o prota, uma tela de status está do lado dele, e onde deveria estar o nome tá todo bugado. O prota se tornou um bug da dungeon, ele é e não é um jogador ao mesmo tempo, porque afinal o grupo que ele faz parte já saiu dali, mas ele ficou e sobreviveu a outro grupo que chegou. Agora, as regras da dungeon não se aplicam a mais ao nosso menino, é isso aí. O cara vai ficar OP. Aí enquanto o prota pensa nessas coisas, o coelho tá ali dizendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ir ver se no céu tem pão, dizendo que em algum momento vai acontecer algo, em um próximo reset, ou um monstro vai aparecer ali. E o melhor é a cara do prota escutando isso, fica ali com aquela cara de blazer e ele manda a pérola, você não pode fazer nada contra mim, né? O coelhão foi pego no pulo, ele ainda diz que pode fazer quando quiser, igual fez com o carinha da entrevista no primeiro EP, mas que ele não quer. E a gente vê os pensamentos do guia dizendo que ele tá lascado, ele realmente não pode fazer nada contra ele, é permitido apenas que o guia faça algo uma única vez, e como ele já fez no começo, agora ele se lascou. O prota então, todo despreocupado vai voltar para o jantar, até chama o guia. Porém, o capítulo tá cheio de reviravoltas, o reset causou danos no túnel do prota, as paredes ficaram instáveis e tinha fonte de água logo do lado, e a pressão fez quebrar a parede e começar a inundar o local.
agora o prota vai ter que lutar, senão vai se afogar. E olha a felicidade desse coelho ao ver o túnel sendo inundado, os problemas dele tudo tá sendo resolvido, e é claro que ele não iria deixar isso assim, já começa a encher a paciência do prota. E com a água enchendo tudo, faz uma forte correnteza, começa a arrastar o prota, ele fica subindo e descendo na água, mas o menino é ligeiro, ele já lembra das terras no seu inventário e começa a pegar elas, ele vai tentar tapar o buraco. O coelho olha isso e diz: é sério isso? Ele tá jogando umas bolinhas de terras na abertura da caverna. Mas o menino não é o garoto topeira à toa, ele literalmente tá tirando um caminhão de terra do inventário. O guia fica até surpreso e se pergunta como ele pode ter tanta terra assim no inventário. O prota então se anima e vai com tudo, joga toda a terra que tem no inventário de uma vez, tampando parcialmente o buraco, porque a força da água estava grande, e ainda tem umas rachaduras. Só que galera, o menino ganhou a habilidade e não ficou à toa, ele já estava no nível 5 de cavar, o que deixa as terras que ele cria maiores e mais resistes. O cara vai fazer uma parede blindada desse jeito. Então ele começa a tentar mudar a forma da terra, para ficar maior e mais dura. Lá ele, essa frase ficou estranha. Mas voltando, ele consegue. O cara literalmente cria um bloco de pedra, e a gente só vê a cara do coelhão decepcionado dizendo que aquilo não é possível. O prota começou a jogar Minecraft na dungeon, só os bloquinhos quadrados subindo e construindo um muro para impedir a água. Depois que ele acaba ainda coloca a culpa no coelho dizendo que tudo começou a dar errado quando ele chegou, e pede coelho não deveria dar sorte. O coelho já nervoso que ainda tá com seus problemas manda ele ir para casa mais cedo então, e o coelhão começa a observar e perceber que a habilidade que o prota tem não é pouca coisa, nem mesmo as habilidades de combate seriam capazes de parar aquele vazamento e sobreviver. E para melhorar a situação, o prota só não tá virando OP com a habilidade e conseguiu sobreviver, ele agora também tem uma fonte de água limpa para ele, tem um poço. O guia vai à loucura com isso. Ainda tenta dizer que aquela água tá envenenada e que ele não vai conseguir beber, mas adivinha qual é a outra habilidade do prota? Isso mesmo, purificar. O maluco veio com o kit sobrevivência, uma habilidade para fazer as acessórios, comida para caramba no inventário e uma outra para purificar as coisas e poder comer e beber tranquilo. E a cara de decepção do coelho a cada vez que ele faz algo que o ajuda a sobreviver tá sendo ótima. E o prota é zoeiro, fica ali pensando um pouco e quando o coelhão pergunta o que ele tá pensando, ele diz que agora que o problema de água foi resolvido ele poderia fazer umas decorações ali. E ele faz isso, usando a sua habilidade ele começa a construir. O cara é o garoto topeira e o pedreiro mestre ao mesmo tempo. E quando ele acaba fez uma cabeça de leão para ficar saindo a água, e ficou legal o prota tava inspirado, se bem que o coelhão zoa dizendo que parece mais um gato depois de levar uns choques. E minha gente, o guia diz que ele tá fazendo aquilo sem sentido, mas o pedreiro mestre ataca novamente. O cara fez aquilo tudo pensando, ele conectou um cano que vai direto na nascente e diminui a pressão da água, prevenindo que o buraco exploda novamente. E que além disso faz que a água não fique parada, ela fica sempre circulando na fonte. Se é doido. O cara é brabo mesmo. Até se gaba um pouco e o coelho tem que reconhecer que ele mandou bem nessa. E o melhor foi agora, ele só não mandou bem como também foi recompensado. Criar o poço com a cabeça de leão deu uma recompensa para ele. Tanto o prota quanto o coelho ficaram surpresos como ter uma conquista para algo assim. E a recompensa foi peixe. Agora tem peixes nadando no poço do prota. Ele nem queria isso. Um dia a comida do inventário ia acabar, mas agora ele tá feito. Pode viver por quanto tempo quiser ali. Ele fica todo animado, enquanto o coelho só se desespera. O bichinho fica até emocionado dizendo que seus esforços foram recompensados. Cortando a cena a gente vê o lado de fora do buraco que ele caiu e de lá sai de uma fumaça. Passando a cena tá o prota fazendo um churrascão, ele pegou os espinhos da armadilha e fez uma grelha.
O coelho olhando isso até desanima, ele tá perdendo a esperança de o Daum ir de base, e o prota só aproveitando pega um pedação e vai comer, mas ele oferece para o guia. O cara falou que a ideia de assar foi dele, e aparece que os dois estão começando a virar amigos. O coelho diz que ele só disse isso porque era o normal das pessoas fazerem. O prota diz então se ele quer comer pode ir embora, mas parece que o guia tá meio que preso com ele ou é só teimoso. Ele diz que só vai embora quando o nosso garoto tiver ido de base. E nisso o prota insiste mais um pouco e dá um pedaço para o coelhão. O que eu fiquei pensando? Coelho come carne. Para mim era só frutas e vegetais. Mas parece que eu tava errado. O guia até baba ao ver a carne, mas o orgulho tá alto. Ele manda ele sair com aquilo de perto dele, que ele não vai comer uma comida ruim daquela. O prota então pensou a mesma coisa que eu, diz que foi idiota e lembrou que coelhos são herbívoros, o que é negado fortemente pelo guia. Ele diz que ele é um coelho especial que come carne sim, só que não quer aquela. Aí prota fica zoando ele, ignorando o que ele falou e dizendo que não tem matinho por ali para ele comer. Seguindo adiante, as comidas e bebidas já acabou tudo, e tá o guia olhando para o prota dormindo, dizendo que ele deve ser a pessoa mais relaxada da dungeon. O prota então fala enquanto ainda tá dormindo, ele chamado o nome do amigo que abandonou ele, e o coelhão já fica com aquela carinha perguntando que tipo de sonho é esse, será que ele é? Então, já que ele tá assim dormindo desprotegido tá na hora do guia agir. Ele fala que deu a ideia de churrasco porque os monstros da dungeon estão sempre famintos e o cheiro da carne que vai sair dali vai atrair muitos para aquele lugar. O coelhão é maldoso, tudo friamente calculado. Aí enquanto o prota dormia, algo aparece na armadilha. Um enorme javali entra no buraco do prota e vai até ele na cama. Pensa em um sono pesado. Por que certeza que esse bicho fez barulho ao cair? O bicho dá uma cheiradinha nele e o prota acha que é parte do sono, e se irrita porque tá querendo dormir. Ele mete um socão na cara do javali sem nem perceber o que estava acontecendo e quando ele acorda ele só vê o javali soltando fumaça pelo nariz de tanta raiva. Os olhos do menino até saltam de tanto susto que foi isso. A luta então começa. O javali, que descobrimos que é um javali de chifre, ataca o prota que desvia, e percebe o tamanho da força do bicho. Se ele levar uma já era, vai sobrar nada. O prota então acha que o javali é igual ao coelho e pede desculpas, dizendo que socou ele sem querer e percebe de alguma maneira, que eu sinceramente não sei como, que o javali deve estar com fome. Ele então lembra do amigo ensinando ele como lidar com um daqueles, diz que eles são muito fortes, mas que o movimento deles é muito simples, então é fácil desviar. Ele fica um pouco receoso em fazer isso, mas não tem o que fazer, o bicho já vem atacando e ele vai ter que tentar. Só que o prota tem suas habilidades, ele então cria uma espécie de escada que ele soube e desvia do bicho. A luta vai continuando. O prota vai pegando o jeito e vai desviando do javali, mas esse é muito forte, ele tá quebrando as paredes do lugar tudo. Ele é o predador mais forte da primeira fase, a força e resistência dele é enorme. Se o prota erra uma única vez já era. Ele usa tudo que tem então, ele tinha pego um pouco de distância do animal, mas ele já está vindo atacar de novo. E como uma única parede dos blocos dele não estava adiantando de nada, ele vai reforçar e começar a usar tudo que tem. O cara faz uma muralhazona para ver o javali consegue quebrar, e adivinha? Não deu nem para o gasto, o bicho passou como se não fosse nada. Agora, a casa do prota já era. O javali tá quebrando tudo e é capaz de o vazamento de água voltar. Ele fica decepcionado vendo isso. Ele passou muito tempo construindo tudo aquilo, e isso irrita para caramba o prota. Diz que não vai ser fácil derrotar ele assim, e tá na hora de usar a habilidade final que ele andou treinando, um enorme bloco de pedra. Até o javali tremeu na base quando viu isso. É a bomba de terra. O coitado do javali até murchou vendo a pedra, mas não se preocupou muito. Assim que saiu do inventário do prota caiu em cima dele. Ele não consegue mexer na pedra. Essa foi hilária. Ele nem conseguiu jogar a pedra. Ele vem com aquele não funcionou e começa a correr.
Mas depois de alguns metros finalmente o Prota é atingido pelo javali, a verdade não diretamente, ele quebrou uma pedra que o Prota estava em cima e fez ele cair, o que já o machucou. A esperança tá começando a ir embora, mas ele fica pensando que deve ter um jeito de ele conseguir sair dali, um jeito dele de acabar com o javali, fazer dele um churrasquinho. E olha a ideia de fazer um churrasco de porco animou, ele já começa a fazer 1001 paredes. E começa a conversar com o javali, dizendo que ele destruiu todo o trabalho dele, que agora ele vai ter que pagar o Prota com o corpo dele. Olha a cara desse maluco falando isso. E o que ele fez para acabar? Subiu uma parede onde o javali estava embaixo e tacou um monte de pedras nele. E olha só quem estava ali vendo tudo e ficou boquiaberto. O coelhão, ele estava ali olhando e ficou muito impressionado de como o Prota conseguiu utilizar a habilidade cavar para lutar com aquele bicho. Galera, para quem assistiu, me lembrou de Avatar: A Lenda de Aang, a Toph. O cara vai virar um dominador de terra desse jeito. Voltando para o coelho, ele tá lá pensando em como o Prota é perigoso e criativo com as habilidades que ele tem, enquanto vê o Daum com a cara de besta, comemorando o churrasco que vai ter. E aí, gostaram de mais um vídeo de Dungeon? Deixa nos comentários o que acharam do EP. E para o próximo episódio vou colocar a meta de 600 likes. É aí vocês conseguem. Fui.